Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado 14 de junho. Olha, hoje o nosso assunto aqui é o Corpus Christi, a grande data do cristianismo, uma das grandes datas do cristianismo, e que na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 19 de junho, realiza, em Curitiba e todo o Brasil, claro, a sua grande procissão. E hoje tenho o prazer de receber aqui o nosso arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Bom dia, Dom Peruso. Muito bom dia, Reinaldo. É uma alegria estar aqui e agradeço vivamente pelas portas alargadas que proporcionou a mim e toda a equipe para este momento e essa entrevista. Eu é que agradeço mais uma vez, O Dom Peruso está aqui acompanhado pelo padre Juarez Rangel, e que é vamos dizer assim, o coordenador, do Corpus Christi em Curitiba e nas cidades abrangidas pela arquidiocese. Também a assessora de imprensa da Arquidiocese, a Cristiane Dubena. Dom Peruso, esse Corpus Christi desse ano, parece que já pelo 7º ano vai ser naquele formato instituído pelo senhor, de uma procissão mais unificada, não feita pelas diferentes paróquias, Sim, já é o 7º ano, talvez. O que eu observei em outros lugares é que a comunidade católica precisava de um grande evento para poder se encontrar e poder se olhar um pouco e ver a grandeza da fé que professa, da igreja a qual pertence, e que fosse um acontecimento que elevasse a autoestima da catolicidade. Não é aqui um evento fechado, não é um dado religioso de tipo concorrencial, não tem nada disso. Mas nós precisamos cultivar as peculiaridades católicas, a fé mariana e também crer na presença de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. E isso se arraigou na história do catolicismo brasileiro. Estamos aqui a recuperar algo que estava ficando para trás. Se fazia em cada paróquia, fragmentavam-se as identidades e as forças. Fazemos isso como um grande evento, como eu expliquei, exatamente para ajudar a catolicidade a reconhecer-se. Bom, o Corpus Christi é conhecida como a festa da Eucaristia, Exatamente. E que é justamente proporcionar, esse encontro dos católicos, dos fiéis, com o Cristo, Exatamente. Imagine, um torcedor de um time, na data importante de alguma grande conquista de um campeonato, eles se aglomeram com suas identidades, com seus hinos, com seus elementos característicos. E a festa de Corpus Christi começou. A sua primeira motivação foi lá na Baixa Idade Média, um padre com dificuldades enormes para crer na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E sua experiência de crise e depois de superação da mesma foi crescendo. E ele, então, partindo do seu próprio testemunho, começou a promover. E isso se difundiu entre os católicos como uma espécie de fé espontânea e que atravessou os séculos e chegou ao nosso tempo. Uhum. Ou seja, é uma grande alegoria de fé cristã, não é? Uma grande linguagem, sim, em expressões também alegóricas que caracteriza a identidade de uma grande comunidade que crê em Jesus Cristo, a comunidade católica. Agora, a essência do Corpus Christi está preservada, no Peruso, aquela coisa de enfeitar as ruas, os tapetes e tudo mais. Isso é a grande marca do Corpus Christi, né? Visual, pelo menos. Isso, quando se faz uma escolha, em torno da escolha, então buscam-se informações, criam-se linguagens, manifestam-se
às vezes multiplicam-se as expressões em linguagem artística, e o Corpus Christi, com toda a história dos tapetes, aqui no Brasil é bem mineira, começou em Minas Gerais, e aí a confecção dos tapetes conjuga unidade entre as comunidades, porque não é só uma que faz, arte, sensibilidade e também a linguagem da fé professada, evidente. O Corpus Christi, né? Estou vendo aqui no material da Arquidiocese. No Brasil, a data é celebrada sempre numa quinta-feira, né? Esse ano cai no dia 19 agora de junho, 60 dias após a Páscoa. Né? Exatamente. Aqui houve, na história do mundo ocidental, a conjugação entre o calendário lunar e o calendário solar. O Natal sempre dia 25. A Páscoa ou a Quaresma, sua data de início e depois a Páscoa, seguem todos calendário lunar. Mas na história do mundo ocidental também houve o calendário solar de origem romana, o calendário lunar de origem oriental. E hoje esses grandes eventos estão ligados a estas tradições, porque não se trata apenas a mensuração do tempo, de um critério apenas de cultura, é também cultico, porque o controle do tempo estava ligado ao movimento dos astros. Uhum. Certo. Já resolvida aquela questão, velha questão, né, da Igreja Católica com Galileu Galilei, né? Olha, aquela história, a Igreja teve lá seus tropeços quando a ciência os dados da ciência pareciam criar incerteza para os dados da fé. Mas toda a novidade cria surpresas e suspeitas. Nem tudo. Não existe mais isso. Como estamos vendo hoje, né? Com as novas tecnologias, inteligência artificial e tudo mais. E nada Bebê disso, reborn e todas essas coisas. Nada disso, todas essas mudanças são más em si mesmas, mas elas podem ser feitas más se não houver cuidado. A desintegração do átomo pode ser uma preciosa fonte de energia, ou então uma grande potência nuclear para a destruição. Certo. Bom, a procissão de Corpus Christi é conhecida também, né? Claro, a gente já falou aqui pelos tapetes enfeitados, as ruas enfeitadas e tudo mais, mas e também pelo número de fiéis que ela atrai, né? Aqui em Curitiba, no passado, vocês conseguiram reunir, parece que 130 mil pessoas, foi isso? Os dados que a Polícia Militar nos fornece, que não somos nós que vamos à procura dos números, mas nós pedimos a quem sabe fazer, bombeiros e Polícia Militar, e apontam para esses números. Começamos com 90, passou a 100 e cada vez vai acrescentando mais. Porém, não é apenas o número que conta aqui. É a experiência de fé que se proporciona. Veja, e não só o evento, a preparação do mesmo, o processo. No dia, são 3.500 voluntários confeccionando o tapete. Mas até chegar à confecção do tapete são os desenhos nas comunidades, nas paróquias, as ideações que se faz, cada grupo faz seu desenho ao seu modo, com seus critérios e sua criatividade. Multiplicam-se as ideias. Imagine uma família quando vai definir a planta da sua casa, o tamanho dos quartos, o lugar da sala. Quanta conversa, quanto debate. A mesma coisa na confecção do tapete. Mais os 700 voluntários que se dispõem a atender o serviço de saúde, os bombeiros, todo o serviço de atenção que é necessário, a preparação das refeições para aqueles que estão lá a atuar como voluntário, é um grupo imenso que se envolve na causa. Eu estou vendo aqui, parece que dá aí umas 4.000 pessoas.
Entre aqueles que preparam o tapete e aqueles... É um exército. É um exército, todo mundo trabalhando na mesma hora, em torno da mesma causa. Se não houver uma organização, as coisas se tornam muito confusas. Claro, E aí o Padre Juarez está à frente. Aí o Padre Juarez é que tem que... já que o senhor fez uma metáfora com o futebol, né? Ele é o técnico, né, do Corpus Christi. Ele é o maestro, se quisermos É. uma orquestra, ou o técnico, se quisermos o futebol. Certo. Falando em futebol aqui, só um pequeno parênteses rápido aqui. O senhor torce para algum time, já que o bispo auxiliar de Curitiba chama-se Dom Zico, né? Que é o Dom... como é o nome dele? Reginei. Dom Reginei Modolo. Ele jogava... Conhecido como Dom Zico, né? Ele era muito bom jogador de futebol quando estava no seminário. E daí tinha porte atlético, força, e jogava muito bem. Daí recebeu o título de Zico e ficou. Mas se quer saber, São Paulo escreveu aos Coríntios. Eu ia dizer, que o senhor estava dizendo que era São Paulino. São Paulo escreveu aos Coríntios, sede santos. Eu sou santista, mas não falo muito porque não está jogando bem. Melhor deixar, né? Apesar do Neymar, né? Mas o Neymar, o futebol se deu lugar ao cifrão e aí perdeu a criatividade. E aqui no Paraná, o senhor não torce? Porque o senhor é de Cascavel, né? Eu sou de Cascavel. A população lá é de descendência gaúcha, né? Mas não sei, eu sou uma espécie de torcedor adulterino. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, eu tenho maiores pendores pelo Atlético. Pelo Atlético, pelo Furacão. E não está bem também. Então... Nesses dias não está bem. Mas aí, quem sabe, né, o senhor, como autoridade católica, religiosa, aí possa dar Tenho que dar uma bênção lá na Baixada. Bom, voltando aqui para o Corpus Christi, né, vai ter, né, claro, sempre tem lá, a procissão vai terminar ou começa no Centro Cívico? Não. A procissão começa na frente da catedral com a celebração. Isso. Terminada a celebração, daí começa todo o caminho processional que se conclui no Centro Cívico. Se conclui lá, né? E vai ter um palco lá, né? Um show, né? Parece. Depois o Padre Reginaldo, ele anima nos cânticos da missa e depois muita gente permanece lá porque daí ele dá o seu show. Aí entra o padre, o lado artista dele. O padre cantor. Padre cantor. Isso. O senhor não arrisca umas músicas? Dias atrás eu andei cantando num DJ aí, mas não me reconheci. Melhor não. Mas era um evento católico? Não, nesse no DJ foi uma família lá e era uma brincadeira. Era um aniversário. Fui convidado por uma família, lá eles começaram com os DJs deles e eu me atrevi. E o que o senhor cantou? Eu gosto das músicas do Roberto Carlos. Viver por Viver, Sentado à Beira do Caminho. Olha só, tem um ótimo bom gosto aí para música eu gostava brasileira. Sim. Minhas preferências musicais são pela música clássica e instrumental. Mas o Roberto Carlos, no tempo que eu era adolescente, eu me apaixonava fácil. E essas músicas dele me ajudavam. Olha só. Mas aí a vocação religiosa falou mais alto. Depois chega um momento que a gente tem que fazer escolhas, né? Não é mais como um produto exposto em uma vitrine, tem que fazer uma opção de vida. Este ou aquele produto não é mais assim, e foi preciso. Que, aliás, no seu caso aqui, né? Tô vendo aqui na sua biografia, diz que a sua mãe já sentia que o senhor seria padre quando o senhor ainda estava no ventre dela. Como é que é essa história? Olha, todas as mães... Não sabia que tinha esse dado aí. A sua assessoria é eficiente. Minha mãe me contou que quando ela ainda me esperava, vida uterina, ela encontrou, por acaso, em algum lugar, uma oração de uma mãe que espera um filho padre. Ela me contou quando eu fui ordenado, ela não me disse nada antes. E conservou aquilo.
No dia que eu fui ordenado padre, ela tirou o papel lá do guarda-roupa dela e me mostrou. Olha só. Olha, manter o silêncio, tudo aquilo para não me influenciar. É impressionante, a dona Lourdes foi sábia, uma Então, mulher de fé. Ela é viva ainda? Não, morreu no ano passado. Então essa oração realmente mostrou-se. Está lá guardada nas coisas dela e a minha irmã cuida. E o senhor é o único religioso da família que seguiu a carreira eclesiástica? Sim. Somente eu. Certo. Muitos passaram pelo seminário, mas eu fiquei. Irmãos seus? Eu, não. Primos, Parentes. da parentela. Certo. Eu não tenho irmãos, eu tenho 2 irmãs. Ah, certo. Bom, Dom Peruso, voltando aqui à questão, né, do Corpus Christi, né, e do número de fiéis que esse evento atrai todos os anos, né, especialmente aqui em Curitiba. Como é que é o catolicismo hoje em Curitiba? Porque esses dias saiu uma pesquisa do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta que apesar da religião católica ainda ser predominante no Brasil, o censo apontou que o Brasil hoje tem a menor parcela de católicos da história, né? E, ao mesmo tempo em que vem crescendo aí o número de evangélicos, né? Espiritistas também. Não, o espiritismo recuou e religiões afro-brasileiras também estariam crescendo. Mas como é que o senhor analisa isso? E como é que é a realidade aqui em Curitiba e região? E também os sem religião, isso, ou agnósticos, vamos chamar assim, estão em crescimento. Vivemos uma fase da história, especialmente da história do mundo ocidental, em que o caráter institucional perdeu força. Vamos exemplificar. Antigamente, família era o vô, a avó, o pai e a mãe e os filhos. Hoje, família tem um sentido muito mais alargado. Em outros tempos, numa cidade, tinha grande força a palavra do delegado, do professor, do pai, do médico e do padre. Hoje, o que os pais ensinam desde a infância para os seus filhos, quando eles se tornam autônomos, seguem caminhos muito diversos e distintos. O fenômeno não é apenas religioso. A institucionalidade, até mesmo do caráter familiar. Veja, reborn, a gente falava, tem gente considerando o reborn um ser humano. Um ser humano. Tem o cachorrinho ou a cachorrinha lá da família recebe nome de Cecília, de Fernanda, tem nome de pessoa. São todos traços que esvaziam o caráter institucional em favor da subjetividade, também com elemento religioso. Cada um faz sua escolha conforme certas demandas subjetivas, porque a subjetividade se antepõe na cultura atual ao coletivo e ao objetivo. Aqui é uma explicação sociocultural. Do ponto de vista religioso, quando a maioria e as demandas são bastante grandes, nós não conseguíamos atender a contento e muita gente deixou a Igreja Católica por não encontrar o acolhimento que nós deveríamos ter oferecido. Sabe, aquele predomínio da maioria cria uma certa perspectiva acomodatícia. Há erros católicos aí. Mas se observar, Reinaldo, desacelerou-se esse processo de católicos que deixam a igreja e também desacelerou-se o crescimento de outras, a não ser os sem religião. Há uma mudança no modo da Igreja Católica evangelizar. Dias atrás, é recente, eu estive em um encontro que havia várias famílias, e várias famílias de pastores que estão
que nunca foram católicos e agora estão se tornando católicos por terem percebido aspectos da fé e da teologia. Eles faziam a partir da teologia porque estudaram teologia, que estão aderindo à Igreja Católica. E nas paróquias é muito grande o número de adultos que são batizados ou então são acolhidos. No final de cada quaresma, na vigília pascal, batizam-se nas paróquias aqui em Curitiba muitos adultos. Ou seja, há fenômenos culturais, houve desatenções da própria Igreja Católica, mas também há um despertar para... Não queremos aqui concorrer, nós não entramos neste jogo, mas para buscar aqueles que são nossos, isto sim. Uhum. E que estão descobrindo ou redescobrindo isso em qualquer etapa da vida. Estão redescobrindo isso em quaisquer... Tempos atrás, eu crismei uma senhora de 72 anos. Olha só. Um senhor de 58 eu batizei, não nesse ano, no ano passado. Enfim, o que antes era um fenômeno massivo, agora precisa ser personalizado e individualizado. É esta a urgência dos tempos atuais. Mas... Porque tem muito, desculpa eu só interromper aqui, tem uma expressão que diz assim, né? Sou católico de IBGE, aquela pessoa que se declara católica, mas não frequenta a missa, não é aquele fiel que a igreja espera. Né? Porém, há uma constatação, e aí a gente pode ler até a literatura especializada, uma cultura de consumo, e fixando-se nisso, chega um momento que traz vazios existenciais. Tempos atrás, lá na PUC, não esse ano, ouvi no ano passado, na PUC nossa aqui do Paraná, numa pesquisa e numa entrevista com 800 jovens universitários, 120 tinham cogitado o suicídio, não tinham tentado, mas na sua mente o suicídio já lhes havia passado, como hipótese. Olhe, na PUC, 80 jovens. 120 jovens 120. De um total de 800. 120 de um total de 800, certo. Não 120 tentaram o suicídio, sim. mas tinham cogitado o suicídio como possibilidade. E vários suicídios houve nas universidades aqui, de gente jovem, com um histórico familiar bastante, até tranquilo em alguns casos, sem crises financeiras que ameaçassem o sentido da vida, mas vida esvaziada. O vazio existencial ou leva as pessoas para o fosso ou então para a busca de sentido para a vida. A crise de sentido no mundo ocidental nunca foi tão acentuada quanto na atualidade. E existe um bombardeio por consumo e também vazios existenciais por outro lado. E aí nossa gente se desencontra e bate nas portas do empório religioso que se apresentar por primeiro. Empório religioso. Hoje com facilidade se oferecem produtos de consumo religioso, que também pode ser alienante, depende de como é apresentado. Dá para enganar com a religião ou para libertar. A religião acaba sendo aí um grande fator de sedução das pessoas, mas e vem de diversas fontes e origens, né? Sim. Com religião dá para libertar ou para assassinar. A história está aí para mostrar. Depende do que se busca com ela. Algumas religiões, talvez até, ou propostas de religião, mais aprisionam do que libertam, né? Especialmente quando fanatizam. E em tempos de insegurança cultural, os fanatismos sempre se multiplicam. Há pesquisas de antropologia. Quanto mais inseguros os tempos, tanto mais se multiplicam as falsas seguranças. E o fanatismo de tipo
político. Os dois tipos de fanatismo mais agressivos é o fanatismo político e o fanatismo religioso. Que, aliás, o político é o que estamos vivendo atualmente. É o que estamos vivendo. Em tempos de incerteza, as polarizações são falsos refúgios. E aí, quando existe a mentira, vamos dizer assim, o engano e o engano, também as predisposições a buscar a verdade se tornam intoxicadas. E acho que esse fenômeno se acentua, né, cada vez mais com as redes sociais, né, com essa superexposição a que todos estamos sujeitos, né, todo mundo querendo se mostrar feliz, bonito, bem-sucedido, né, e o mais inteligente, o mais requisitado para tudo, né? Vive-se a cultura da imagem, mais do que a cultura da verdade. Cultura da imagem, quem eu apareço. Depois quem eu sou, a gente desliga, daí apareço eu e as minhas misérias. Mas ninguém suporta ficar dividido tanto tempo. E aí começam. Quanto às redes sociais, é preciso ter cuidado para não estabelecer regimes de censura. Mas também dizer que tudo é livre é favorecer uma terra sem lei. É o debate hoje, lá no Congresso ou no STF, hoje, neste dia. Enquanto gravamos aqui, o debate existe no STF sobre os limites, se o Estado tem ou não responsabilidade de controlar certas leis, certas redes, porque por elas, está se tornando muito espontâneo difamar pessoas e atacar nomes e destruir reputações. Agora, elas também são usadas para evangelização, né? Tem muito... Como eu tinha falado, para evangelização e quanta... Eu chego a famílias e lugares que eu nunca imaginava que poderia chegar com o meu Instagramzinho dominical, que é apenas uma reflexão sobre o evangelho do dia. Claro. Uma outra vez, um curso bíblico que dei em um determinado lugar, no aeroporto de Recife, um sujeito veio me saudar porque tinha me encontrado numa dessas imagens, lá no aeroporto de Recife. Hoje mesmo, chegando aqui na Jovem Pan, o senhor foi tietado aqui pelas funcionárias, né? Também, sim. Tem tudo aí, para construir ou para destruir, depende do que você quer. Aliás, a gente está falando aqui de redes sociais, né? A gente não está condenando o meio, mas as mensagens, né? Algumas delas, pelo menos, né? Que tem como se usa. As redes sociais era como... Antes até ou o Papa depois tem ia rede chegar. social, né? Eu acho. Tem. Hoje, quem não tiver está pobre de relacionamentos e de convívios. Dificilmente nós vamos ver alguém sem seu aparelho celular. Eu, quando cheguei aqui, deixei o meu num canto aqui, todos nós temos. Virou a extensão da própria pessoa. Não se vê mais um jovem aí de 20 anos sem o seu celular, uma jovem. E não precisamos... Acho que a missa é ainda um dos poucos lugares que as pessoas conseguem ficar sem usar o celular por alguns momentos, né? Mas não tem nada que substitua o encontro pessoal. Ninguém abraça manda um abraço por internet, mas não é um abraço. É o toque, o olhar... as imagens... mas eu quis dizer assim, que a pessoa deixa de fato o celular de lado, né? Porque ali a pessoa está... E na missa também, porque tem um sentido próprio de encontro. Isso. Não é um templo onde pessoas frequentam para tomar não é assim que, pelo menos nós católicos, para adquirir um produto, como se tratasse de uma fila, mas é um lugar onde as pessoas se encontram para juntos professar a fé. E o celular, nesta hora, também celular em reunião, incomoda. Já aconteceu o senhor estar celebrando uma missa e tocar o seu celular? O senhor esqueceu de desligá-lo? Aconteceu e eu não conseguia pôr a mão no bolso porque tinha toda aquela túnica. Aí eu pedi que cantassem, ponham aí para cantar que daí ninguém ouve. Para disfarçar, para abafar o som. Já foi isso. Pedi, mas aconteceu. Nas situações imprevistas, a gente tem que encontrar uma saída. É verdade, porque hoje em dia celular, né, como o senhor falou, uma extensão do nosso corpo, né? Bom, Dom Peruso, o que mais podemos falar aqui do Corpus Christi, né?
que já está chegando a data. Ele acontece somente na quinta-feira, né? Somente na quinta-feira, é uma vez por ano. E nem eu esperava, quando nós começamos aqui em Curitiba, nem eu esperava que a adesão fosse tanta. E olha, não é só idosos, são pessoas de idade e média idade, tem adolescentes, tem jovens. É impressionante como se envolvem na confecção do tapete e depois chegam as multidões. É algo desejado. E quem não puder participar, né? O senhor falou do padre Reginaldo, né? A TV Evangelizar e a Rádio Evangelizar vão transmitir, né? Eu não recordo, por isso não vou dizer os números, mas eu fiquei impressionado com as pesquisas de audiência. É muito grande o número de católicos pelo Brasil todo que participam pela TV Evangelizar. Tá aqui, né? 250 mil telespectadores, né? Foi a média nacional da audiência por hora. Por hora. Do ano passado. Maior audiência do ano, olha só. Provando aí que porque é ao vivo. Que igreja dá Ibope também. Sim. É preciso ter cuidado, é preciso arte, competência, mas se quiser falar, quando se trata de experiência de fé, não é por sucesso, mas pela mensagem que deixou transparecer. Quando se trata de propaganda, é o produto que encontra consumidores. Aqui não se pretende propagandear a religião, mas difundir a fé no modo católico de crer. Falando em propagandear, né? Eu estou vendo aqui numa dessas páginas aqui da programação que, assim, por que apoiar o Corpus Christi Curitiba? Aí vocês elencam aqui 8 itens, né? Sobre o evento, né? O número 1 é a Corpus Christi reúne mais de 120 mil pessoas em um mesmo local e horário. Número 2, maior evento de Curitiba e um dos maiores do Paraná. Número 3, é o maior evento de Corpus Christi do país e um dos maiores do mundo. Nosso aqui? Evento de Corpus Christi no Brasil é de longe o mais procurado e também o mais multitudinário, sim. E quem vai retorna, já constatamos, quem vai retorna e traz outros. Certo. É impressionante. E o item número 7 aqui, desses 8, relacionar sua marca com um evento de uma instituição de alta credibilidade e aceitação, incentiva a prática cultural, artística e religiosa. Ou seja, vocês estão abertos a apoios institucionais de empresas? Sim. Como é que elas podem participar? Bem, é o patrocínio, só que não é por produto, como esse é um estádio no futebol, o grande nome da empresa. Não é lá Corpus Christi, oferecimento, empresa tal. Não fazemos isso. Tem custos uma procissão daquela envergadura. Mas aí a gente vai, pede ajuda, mandamos uma carta de agradecimento e dizemos um certo momento, fica aí para que todos saibam, mas é uma gratidão pública que manifestamos. Mas os colaboradores e vamos chamar patrocinadores, não fazem para buscar mercado aos seus produtos. Não é com o intuito de vender um produto, eu vou aproveitar esse público que está aqui para... Nós dizemos... A, B e C nos ajudaram. Como é também um elemento cultural, porque agora recebeu características da cultura, pelo menos cultura católica, que faz parte da história de Curitiba desde os seus primeiros dias. Aí também temos a colaboração de prefeituras, do governo do estado, da Assembleia Legislativa, e nem é só com dinheiro, com valores monetários. Veja, a prefeitura coloca suas equipes de saúde, o estado coloca suas instituições culturais e turismo religioso que está crescendo no Brasil. Faz parte, eu vi... não este ano, mas o ano passado ou o ano anterior,
uma rede de hotéis que colocou o Corpus Christi como um dos eventos para vir aqui em Curitiba naquele feriadão, porque era uma quinta-feira, depois sexta. E entre outras imagens de Curitiba, ofereceu também o Corpus Christi. Ou seja, né, também estão se aproveitando, entre aspas, né, legitimamente, de um evento da igreja para atrair clientes. Né? E me parece legítimo. Claro. É um evento que acontece aqui, não é... Projetando a cidade. Exatamente. Não é uma crença mercadológica, mas todo evento comunitário faz parte de uma sociedade e de uma identidade. Exatamente. Bom, Dom Peruso, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final. Foi rápido. Foi rápido, até já estouramos aqui um pouco, né? Meu próximo, o meu sucessor aqui no horário já está batendo na porta. No estúdio. Mas quero agradecer muito aqui a sua presença hoje, especialmente, né, para vir falar aqui sobre o Corpus Christi. Parabéns, né, aí por todo o trabalho, né? A gente acompanha. O senhor já é arcebispo há quantos anos? 9. 9 anos. É. Olha só, então... O tempo corre veloz. É. Quando eu cheguei aqui, eu tinha algum cabelo a mais. Agora até os cabelos se Posso foram. ser indiscreto? Qual a sua idade? 64. 64 é um jovem ainda, porque hoje em dia, né, o pessoal brinca, né? Você sabe que está ficando velho quando você é mais velho que o Papa, né? Não, ainda então... Não é o seu caso, né? Não é o seu caso, mas eu tenho amigos e outras pessoas que a gente fala assim, poxa, eu sou mais velho que o Papa, né? Antigamente o Papa sempre era o mais velho, né? Mas eu lembro os tempos em que eu era mais novo em qualquer turma. Ficaram bem para trás. Tá certo. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Que esse Corpus Christi seja aí um dos melhores, né? Porque outros virão, então a gente não sabe se os outros serão melhores, mas que este seja aí e que transcorra tudo na maior ordem. E esse ano vamos falar de esperança e de paz. Nosso Brasil está precisando muito. O mundo, né? Sobretudo, né? O mundo, todos. Eu agradeço, Reinaldo. Muito obrigado pelo convite, por abrir as portas. Faz tempo que eu leio o seu nome em colunas e por toda parte aqui, mas nunca tinha conversado pessoalmente. Dessa vez a oportunidade se apresentou. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Agradeço também aqui a presença do padre Juarez Rangel, né, o coordenador do Corpus Christi Curitiba, e da Cristiane Domena, que é assessora de comunicação social da Arquidiocese de Curitiba. O Grandes por Beça desse sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.